Na bênção, meu Senhor. A paz seja com todos. Amém. Meus amados, é só uma mensagem rápida, bem breve, porque nós precisamos também dormir, né? Que amanhã a gente tem que trabalhar, né? Digno é o obreiro do seu alimento, tem que trabalhar também. Bem rapidinho, bem breve. Vamos abrir Jeremias 31, Aleluia. só para a gente entender um pouco, porque a mensagem ela é clara e objetiva. A gente que não está aqui para estar escondendo nada de ninguém. Isaías 31, versículo 34, já para a gente... Aqui, ó, 34, tem uma mensagem. Bem rápido. Gostou, né, irmão? Vamos começar do 31. Amém? Todos acharam? Ezequiel 31. Jeremias. Você foi Ezequiel? Jeremias. Jeremias 31. Versículo 31. 31. Glória a Deus. Amém. Nossa, Marcos, tá. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver despousado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém o seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa explicação aqui ela é muito longa, que vai falar de dois conceitos, vai trazer o primeiro conceito, o segundo conceito, mas eu quero chegar no objetivo mais claro, que é: todos serão ensinados por Deus, do maior até o menor. Só que muitas das vezes a gente acha que, por exemplo, ser ensinado por homens ou por religião inventada por homens, a gente está sendo ensinado por Deus, e não está. Não está. Porque cada um de nós temos que ter intimidade com Deus. Porque Jesus Cristo fala em João 10, como o nosso irmão que citou: eu conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. Eu a chamo pelo nome. Olha a intimidade que o Senhor tem com as suas ovelhas. Eu a chamo pelo nome e as traz para fora. Depois que eu as levo para fora, eu irei adiante delas e elas me seguirão. Então, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, se nós realmente não conhecer esse Filho do Deus Altíssimo, esse Filho que foi sacrificado por nós não entramos no céu. Você conhecer o Rei, você não entra na casa dele. Ele tem que te conhecer. E como que ele te conhece? Aí é pela a sua vida, seu dia a dia. Porque muitas vezes a pessoa acha que adorar o Senhor é você frequentar um templo lá, ouvir uma escritura, por exemplo, lá, dar dízimo. Isso é muito vazio, isso é muito raso para o verdadeiro adorador. Adorar o Senhor é 24 horas. Você praticando boas obras, fazer o bem a todos, amar a todos. Até os seus inimigos você tem que amar. Orar por aqueles que te perseguem. Porque essa é a verdadeira igreja de Cristo aqui na terra. Ela ora por aqueles que te perseguem. Você não tem que amaldiçoar ninguém. Não pode sair da tua boca água doce e água salgada. Ou sai bênção ou sai maldição. Não existe duas fontes. Não existe duas águas saindo de uma fonte só. Ou sai bênção ou sai maldição. Tem que abençoar todos. Todos. Porque esse é o objetivo da igreja. Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava falando com seus discípulos, os fariseus estavam murmurando. Lá em João 6, dos 45 em diante, Jesus Cristo falou assim: não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim. O irmão acabou de citar que ninguém pode ir ao Pai se não for por Cristo. E Cristo vai falar: ninguém pode vir a mim agora, se o Pai que me enviou não trouxer. Então, existe um processo. Você não vai para Cristo eu levando você. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que conhece teu coração, o Espírito Santo de Deus que conhece a sua intenção, é o Espírito Santo de Deus que transforma, que lapida, é o Espírito Santo de Deus que ensina, que guia. Tudo é verdade. Amém.
Nós estamos simplesmente falando que o Espírito Santo já deixou escrito. Não tem novidade nenhuma. Era para todo mundo conhecer essa palavra de Deus. Por que não conhece? Preguiça? De não ler a Escritura? Ou porque acha que tem um guru, um mestre, por exemplo, acima de nós que tem que nos ensinar? Porque nós estávamos no engano. O próprio Pedro mesmo fala, nós estávamos desgarrados como ovelha, sem pastor. Hoje nós voltamos ao nosso pastor. Então, como assim nós voltamos ao nosso pastor e nós não tem pessoas guiando nós? Então, que negócio é esse que o novo concerto, o próprio Deus que vai nos ensinar, não precisa nem do próximo ensinar nós, não precisa nem nós ensinar mais os nossos pequenos, porque todos conhecerão Deus. Como que conhecerão Deus? Se a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Primeiro, para você ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Como? Se está pregando outro evangelho, um evangelho maldito, um evangelho de campanha, um evangelho de dízimo, um evangelho de 10%, colocando uma obrigação, um fardo, que nem os pais, os nossos pais suportaram, nós também vamos suportar isso. Então, todos serão ensinados por Deus. E Cristo fala assim, todo aquele que ouviu, tá vendo? Ouviu do Pai, aprendeu do Pai, é um processo. Aí, ele vem a mim. E João 7,37 ele fala, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Agora você está vendo que quando a pessoa uma vez salva, sempre salva, é mesmo. Quando a pessoa vai para Cristo, é o Espírito Santo que levou, já lapidou, já ensinou, já guiou em toda a verdade. Então, meus amados, a gente prega o verdadeiro evangelho, a gente não prega para confrontar ninguém, a gente não prega com ódio de ninguém, a gente prega por amor, é por amor. Se a gente realmente não falar a verdade, o Senhor vai cobrar de nós. Nós conhecemos a verdade, o Senhor derramou essa verdade sobre nós, para nós derramar essa verdade sobre as pessoas. Por exemplo, uma verdade que as pessoas não ensinam em nenhuma denominação da terra, porque até hoje não está ensinando mais sobre idolatria, por exemplo. Se realmente a gente faz, por exemplo, reza de Ave Maria, Santa Maria, aonde é que Maria ensinou isso? Onde é que Maria ensinou isso? Maria tem que ensinar nós, ela tem que ser nosso guia, tem que sair da boca dela isso aí. Não saiu. Quem foi o homem que inventou isso com a intenção de criar uma religião chamada particular e criando, por exemplo, outros preceitos, outros rudimentos que não tem nada a ver com Cristo. Tradição que não tem nada a ver com Cristo. Verdade, quem foi que ensinou isso? Cristo ensinou? Não. Paulo ensinou? Não. Maria ensinou? Não. A própria Maria, ela falou da boca dela, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Onde é que está escrito isso, meus amados? Onde é que está escrito isso na Bíblia? A gente fala isso por amor, é para que você entenda e compreenda o reino de Deus. Nós não estamos aqui para chicotear você ou para criar contenda, não é para você aprender a verdade. Só entra no céu quem conhece a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Todo aquele que permanece na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem que permanecer na palavra de Deus. É só ler a Bíblia e vai conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Escritura é bem clara, ela fala, não farás para ti imagem de escultura. Como é que está conhecendo? Como é que conhece Deus? Como é que Deus conhece? Nós estamos sendo desobedientes à palavra de Deus. Não farás, não é para fazer imagem de escultura. Fizeram. O Senhor sabia o que ia fazer. E não se prostrará a ela. Não é para fazer imagem de escultura de nada que há no céu, na terra e nem nas águas debaixo da terra. Nada, de nada. Pessoas que estão no céu, se crê que Maria está no céu, não é para fazer imagem dela. Se crê que tem alguém aqui, por exemplo, que é espiritual, não é para fazer imagem dessa pessoa. É abominação diante do Senhor. Você sabe por quê? Porque o Senhor abomina mais cultura? Porque o Senhor tirou o povo do Egito com o braço forte, com o seu poder. Porque o povo clamou, o povo se humilhou diante do Senhor. O Senhor tirou lá com o seu poder, por exemplo, o povo lá no deserto fez a imagem de cultura. Foi esse bezerro que tirou nós daqui, tirou nós do Egito. Por isso que Deus não divide a sua glória com a imagem de cultura. Está lá em Isaías 42, versículo 8. Nós não estamos falando aqui por maldade, estamos falando por amor, é porque nós amamos as pessoas, nós não queremos que ninguém seja condenado. Só existe uma forma de você ser salvo, conhecendo a verdade, e essa verdade te libertando. Jesus Cristo vai vir buscar o teu povo. Ele vai vir buscar um povo que segue o ensinamento dele, não segue o ensinamento de pastores, de padres, não. Na Escritura não existe nem padres, na Escritura fala, a própria Escritura mesmo fala, o próprio Cristo fala, se você crê em Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo está falando lá em Mateus 23, versículo 9, não é para você chamar ninguém na terra de pai. Pai é só um, está no céu. E por que está chamando? Nós não tem pai nenhum aqui na terra. O nosso pai é um só, é o que está no céu. E só existe um mestre, Cristo. Porque o irmão falou é verdade. Só existe um pastor, um mestre que é Cristo. Só existe 2 guias.
Um do judeu Pedro e outro do gentil Paulo. Não existe mais guias. Os guias que, por exemplo, que o Espírito Santo levanta é de acordo com as cartas de Paulo, do gentil. Os guias que o Espírito Santo levanta, por exemplo, o judeu, é de acordo com as cartas de Pedro. Não está fora, não pode sair fora. Tem que ser de acordo com os fundamentos dos apóstolos. Tem pessoas que têm tanta necessidade de ser guiado por homens, de ser ensinado por homens. Por que não segue esses homens da Escritura que morreu por causa do Evangelho? Por que não segue Paulo? Por que não segue Pedro? Por que não segue Isaías, segue Jeremias? Por que não segue? Esses homens morreram por causa do Evangelho. Esses homens foram crucificados por causa do Evangelho. Esses homens foram degolados por causa do Evangelho. Esses sim são um grande homem de Deus. Eu não sou o grande homem de Deus. Eu não morri ainda por causa do Evangelho, não. Eu prego o Evangelho, eu prego a verdade. Nós somos ameaçados todos os dias nas ruas. Até a morte. Ameaçam nós de morte. Igual ameaçou o irmão Jardel lá na 44. Vai quem mata, mata. Mas o Evangelho vai ser pregado. Vai ficar com raiva de nós porque a gente está pregando contra a pedofilia? Vai continuar escrito. O Senhor não muda a tua palavra. O Senhor não tem sombra de variação. O que o Senhor escreveu, acabou. O Senhor não vai abençoar aquilo que Ele amaldiçoou. E o Senhor amaldiçoou em mais escritura. Ele não vai abençoar. Não é porque o homem falou que vai abençoar, não vai. Então, conhece essa verdade, alimenta da Escritura, para de ser escravo de homem. Paulo fala, nós foi comprado por um bom preço. Não faça escravo de homem, você já foi comprado. Você pertence a Cristo, você pertence ao Filho do Deus Altíssimo. Você não pertence a mim, você não pertence a nenhuma denominação. Não existe, essas igrejas que foram inventadas, por exemplo, não existe de acordo com a Escritura. Só existe uma igreja, ela foi edificada 2000 anos atrás. Ela tem fundamento, ela tem doutrina, ela tem evangelho e continua até hoje, viva. E ela não foi edificada em Pedro. Pedro está morto. Ela foi edificada em Cristo, que está vivo. A verdadeira igreja. Então, todos serão ensinados por Deus. Nós estamos sendo ensinados por quem? Por homens? Aí a pessoa fala, mas você está pregando, você é homem. Eu estou só falando o que está escrito, o que Deus deixou escrito. Deus deixou escrito. O que eu estou falando aqui, eu sou simplesmente a boca de Deus aqui na terra. Eu estou falando o que está escrito, não tem novidade nenhuma. Então, leia a Escritura, ensina aos teus filhos o caminho que devem andar, castiga com vara, nem por isso morrerás, mas livrará a tua alma do inferno. É a Escritura. Glória a Deus. É a Escritura. Por isso que Pedro fala para Moisés fala, ensina os teus filhos ao caminhar, ao andar na casa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Tem que ensinar teus filhos, porque se você não ensinar, o anticristo vai ensinar. Se você não ensinar, os mercenários vão ensinar. Se você não ensinar, os padres vão ensinar. Por isso nós temos que ensinar nossos filhos. Eu ensino meu filho todo dia a Bíblia. O dia que ele crescer e desviar, não é culpa minha, mas eu fiz minha parte, como pai aqui na terra. Verdade. Porque você pode ver que tinha os guias que ensinavam as suas famílias, não era o sacerdote que ensinava eram os guias, eram os cabeças. Hoje sabe o que é o cabeça? Cristo. Se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Então, o sangue que corre na cabeça de Cristo corre também no corpo dele. É o mesmo sangue, mesmo DNA. Então, como é que nós estamos seguindo Cristo? Como é que nós estamos obedecendo Cristo, por exemplo? Seguindo preceito e rudimento de homens. Mandamento de homem que não tem serventia para nada. Não existe nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Continua sendo em Cristo. Pedro falou há 2000 anos atrás, em Atos 4,12. Continua ainda. Aquela mesma. A palavra do Senhor não tem, ela não vai mudar. Então, falamos do verdadeiro pastor. Estamos falando da verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela obedece o pastor. E a igreja ela é espiritual. A igreja são todos aqueles que têm a palavra do Senhor edificada nos corações, aqueles que obedecem ao Evangelho. Que muitas pessoas falam, mas Deus é amor. Sim, é amor. Ele provou que Ele ama você. Ele enviou teu filho para morrer na cruz por você. E qual é a prova que você ama Ele agora? Agora é a hora de você provar. Agora é eu de eu provar. De provar que realmente eu amo Ele. Como? Guardando seus mandamentos. Ele mesmo fala, permanecereis no meu amor, se guardares os meus mandamentos. Da mesma forma que eu guardo os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Glória a Deus. Porque Deus é amor, mas Ele também não vai julgar essas nações, esse povo ímpio que está idolatrando, esse povo ímpio que está matando, prostituindo, adulterando, Ele vai julgar, não? Ele tem determinado um dia que vai julgar essa nação. E Ele deu a má notícia. A má notícia é que todos estão separados de Deus, todos por causa do pecado. Mas tem a boas novas, o Evangelho da reconciliação. O Evangelho é que todos nós estávamos separados. Agora não, agora nós voltamos ao nosso pastor, que é Cristo. Cristo, somente Ele. Nós somos enviados aqui na terra para anunciar, jogar a semente aos corações daqueles que realmente aceitam o Evangelho. Agora, se não aceitar, infelizmente não vai ser salvo. Não vai ser doutrina de homem que você vai ser salvo. A salvação está somente em Cristo Jesus.
Independente se você mora debaixo de uma ponte, em cima de uma ponte, no ar, debaixo da água, em cima, você crê em Jesus Cristo, você será salvo. Parece que essa frase que Jesus Cristo falou, por exemplo, todo aquele que invoca o nome dele será salvo, parece que é meio vazia. Aquilo que Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, parece que também não entra na cabeça das pessoas. Parece que tem que crer e fazer alguma coisa, tem que crer e fazer alguma coisa. A obra do Senhor já foi executada. Agora nós só entramos nela, pela fé. Igual está lá em Hebreus 4. Nós entramos pela fé, não entramos por obras. Nós praticamos a obra para provar a nossa fé, não para nós ser salvos. Nós entramos na obra porque nós já foi salvo. Agora nós vamos praticar uma obra de um salvo. Não é praticar uma obra para ser salvo. A obra já foi feita, já foi executada. É igual, acho que é Filipe que pergunta, fala, como é que nós fazemos para nós executar a obra de Deus? Jesus Cristo fala, só crer naquele que ele enviou. Ou seja, só crer em mim. Pronto. Amém. Você crê na verdadeira obra, você já entrou no descanso, já entrou no repouso de Deus. Pela fé, somente isso. Parece que é escândalo para o religioso. Você tem que crer, mas você tem que ser dizimista. Você tem que crer, mas fazer campanha. Não, é só crer. É só crer. Crê no Senhor Jesus Cristo, guarda a tua palavra, leia todo dia, alimente. Igual o irmão falou, jejuma, ora, busca o Senhor de madrugada. Aqueles que me buscam de madrugada vai achar ele. Ele falou, busca-me e me acharei quando buscar de madrugada. Busca-me e me acharei quando buscar de todo o coração, porque o coração tem que estar limpo, tem que tirar toda essa idolatria do mundo. Aleluia, Porque Senhor. quando nós pregamos contra a idolatria do catolicismo, porque é uma idolatria, a gente também teve que sair da idolatria do futebol. Porque o futebol também é uma idolatria. Ninguém pode julgar, não é falar assim, mas você prega contra a idolatria do catolicismo, mas você é idólatra do Flamengo. Não, pode não. Largamos tudo quanto é tipo de idolatria. Todo tipo de coisa do mundo nós largamos. Ninguém pode apontar para não, você faz não, faz não. É só olhar a nossa conduta. Então, eu não posso jamais chegar no católico e falar, você tem que largar a idolatria da imagem escultura, se eu sou idólatra de algum time de futebol. Eu não tenho esse direito. Primeiro eu tenho que tirar o cisco do meu olho, para depois eu tirar o cisco do meu irmão. Então, por isso que nós temos que ser exemplo. Quando a pessoa olhar para nós, a pessoa vê exemplo em nós. A pessoa não pode ver falha em nós. A pessoa fala assim, mas que moral que ele tem para pregar o evangelho para nós? E hoje as pessoas de hoje não lê Bíblia. Hoje estão levantando o bispo, hoje, por exemplo, para apacentar essas denominações. As pessoas não veem a lista do bispo, o que é um bispo verdadeiro. Não sabe que o bispo é irrepreensível, não sabe que o bispo, por exemplo, é marido de uma só mulher, o bispo não pode ser por top ganância. Todos eles pregam por top ganância e já caiu todos por terra ali. Aí fica seguindo homens, seguindo denominação. Igreja não é instituição, igreja não é denominação, igreja não é prédio, igreja não é templo. Igreja são pessoas vivas, não essas pessoas mortas que estão seguindo homens, não, vivas, que crê no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Aleluia.